Não toque no seu rádio. Farol da Verdade. Farol da Verdade. Jesus é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vê. Incomparável. É sucesso total. Esse é o programa do ouvinte fiel. É só sucesso. Você está ouvindo o programa Farol da Verdade. Apresentação: Pastor Geraldo Talhadas. Mais música, Mais rádio. mais você. Deus, eu vou passar uma música lindona pra você aí, que já vai ser o tema da nossa mensagem hoje. O pastor Daniel Ribeiro esteve ministrando louvor sábado no Encontro de Casais, e eu quero deixar pra você essa canção. Daqui a pouco a gente vai trazer a palavra de Deus pra você no seu rádio. Eu nasci para o céu, embora a terra queira me roubar de lá. Eu nasci para o céu, mesmo que a minha carne resista a ir pra lá. Eu nasci para o céu, pois a minha alma só deseja estar com meu Deus E viver no céu, no céu. e viver no céu. Eu nasci para ver a grandeza do meu Deus. Eu nasci para sentir a glória do Pai. Nasci para viver ao lado do Pai, ao lado do Pai. Foi no Calvário que a minha alma se ligou a Deus. Foi no Calvário que a minha vida se tornou totalmente de Deus quando Jesus morreu, pois em mim total. Eu acabei de receber um text message aqui da nossa irmã Solange. Saindo break news agora, você vai ser a primeira pessoa a saber do outro lado aí que a terceira vítima do coronavírus foi ceifada aqui na América. E eu quero aproveitar esse tema dessa canção maravilhosa, né, que nos aponta para o nosso destino final, aqueles que amam o Senhor, que é o céu. A nossa origem é o céu, nós nascemos no coração de Deus, e o nosso destino, querido, é o céu. Então eu quero agradecer a Deus, porque Ele nos escolheu primeiro. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele nos escolheu primeiro. E eu quero falar para você sobre essa brevidade da vida, e o Salmo 90, versículo 5, eu quero citar alguns versículos para você nessa tarde, que fala da nossa vida passageira, que somos peregrinos. E a Bíblia nos compara com muitas coisas e você vai ver quem você é. Por que você precisa ouvir uma palavra dessa? Para você se desconectar da terra e você se conectar com o céu, porque o céu é o teu destino, querido, você que ama o Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Tu os levas como corrente de águas, são como um sono, como a erva que cresce de madrugada, cresce, floresce e à tarde corta-se e seca. Olha que coisa interessante, só nesses dois versículos. A Bíblia nos compara como um sono e como uma erva, como uma plantinha, que nasce de madrugada, cresce,
floresce e à tarde corta e seca. Então, querido, para que você fica agarrando com as coisas dessa terra? Para que você se apega às coisas desse mundo, se a única certeza que o ser humano tem nessa vida é que ele vai morrer? Ninguém tem certeza de mais nada, querido. Ninguém pode falar mais nada, nem do dia de amanhã, nem do dia de hoje, daqui a 10 minutos, 5 minutos. Esses dias eu mandei um vídeo para o grupo da igreja de um túnel, eu acredito que aquilo é na Coreia do Sul, no Japão. E as pessoas estavam ali, sabe, querido, pegando seus carros novos, com suas famílias. Você já deve ter visto esse vídeo. Talvez alguns indo trabalhar, ou talvez voltando, talvez algum tirando férias, talvez algum indo visitar um parente, um familiar, talvez alguns indo para uma festa, talvez indo para um clube, talvez indo descansar, passar o final de semana, se foi no final de semana aquele acidente. Eu só sei que a coisa foi catastroficamente horrorosa, terrível, onde aquele túnel tinha uma câmera que ela pegou um tráfego parado, porque provavelmente teve um acidente na frente, ela não mostra aquilo. Mas eu só sei, meu amado, meu amigo, você que está aí do outro lado, que aquele negócio foi empaçocando o carro, um atrás do outro, caminhão, e a coisa aconteceu. Você acha que, não, agora o pior já aconteceu. Não vi uma coisa pior ainda, uma coisa mais assustadora ainda, até que um caminhão começa a pegar fogo, bate e aquilo, a câmera não mostra mais, porque provavelmente eles devem ter tudo explodido, devem ter tudo acabado com as vidas, com os caminhões, com os carros. Virou uma bomba atômica dentro de um túnel. E eu disse, querido, que assim é a nossa vida, como um sono. É como a erva, como uma plantinha. Você é essa plantinha, eu sou essa plantinha. A gente nasce de madrugada, cresce, floresce, e à tarde corta e seca-se. Essa é a sua vida. Tem gente preocupada, sem dormir, tem gente querendo mudar da América por causa do coronavírus e tantas outras coisas que põem a cabeça das pessoas cheia de neura. Mas eu até entendo por que a cabeça delas ficam cheia de neuras, porque a cabeça delas não está em Cristo, não tem a mente de Cristo. A Bíblia diz para nós pensarmos nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai, para buscarmos o que está lá no alto, não as daqui da terra. Então, que você, como uma vida que é comparada a um sono, né? Você dormiu a sua noite hoje, você viu como é que passou rápido. Você queria até ficar mais um pouquinho, né, filho? Olhou para o lado, olhou para o outro, aquela cama quentinha, lá fora o carro gelado, você tem que ir lá esquentar o carro e sair no frio, talvez você trabalhe do lado de fora. Gente, quando a gente vê esse pessoal da construção, quando a gente vê esses policiais do lado de fora na rua, e a gente dentro do carro, e aí vai entrar numa casa ou vai fazer um serviço, a gente fica 2 minutos do lado de fora, entra no prédio, no apartamento, na loja, e vê esse pessoal o dia inteiro do lado de fora, não é brincadeira, você sabe do que eu estou falando. Talvez o povo do Brasil, se estiver nos escutando agora de outros países tropicais, não vão imaginar o que é que eu estou falando com você agora. Mas você sabe dessa realidade. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa vida é como esse sono. Olha o que ele diz no versículo 9. Pois todos os nossos dias vão passando, gente. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Sabe aquele conto ligeirinho? Acabou, pum, desapareceu. Aí ele fala, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Querido, nós voamos, nós passamos depressa. Nós precisamos entender que a duração da nossa vida é breve, querido. Agora, um dia eu falei aqui na emissora que a nossa vida aqui, coloca aí 100 anos que você vai viver aqui nessa terra, como um grão de areia. Agora, a eternidade, para você entender, compare a sua vida, que é esse grãozinho de areia, com todos os grãozinhos de areia do mundo, do universo, dos mares, dos rios, dos lagos. Compara. Você acha que dá para comparar? Você acha que vale a pena ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma?
Você acha que vale a pena você viver coxeando entre dois pensamentos? Uma hora você quer as coisas de Deus, outra hora você quer as coisas do mundo? Você acha que vale a pena? Seja sincero. A gente chegar naquele dia, na porta do céu, o Senhor falar, eu não te conheço, não sei quem você é, nunca te vi na minha vida. Porque eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, eu estava nu, você não foi me vestir, eu estava preso, você não foi me ver, eu estava no hospital, você não foi me visitar, você não se preocupou com a eternidade, querido. Você só se preocupou com o seu egoísmo, com a sua vaidade. A Bíblia fala, não confie na vaidade, porque a vaidade será a sua recompensa. Quanta gente vaidosa que usa da vaidade para viver, para respirar, e aquele dia a vaidade vai ser a sua recompensa se você não mudar de vida, não entregar sua vida ao Senhor. Por isso é hoje, querido, não é amanhã. A Bíblia diz, hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Querido, se renda para Deus, não resista a Deus, porque a nossa vida é como um sono, é como um sopro, é como um vento, nós voamos, gente. Outro dia você estava no colo da mamãe pedindo dadado, pegando chupetinha para você ficar com a boquinha calada, tomando mingauzinho, mamadeira, filho. Hoje você está aí com essa barba, esse homem barbudo, essa barriga de meio metro, você já está pensando nessa vida. Desperta de dentre os mortos, Efésios 5,14. E Cristo vai te iluminar, vai te esclarecer o que você tem que fazer, querido. Pelo amor de Deus, cuidado com o Deus da América. Está lá em 2 Coríntios 4,4. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, querido. Não adianta você ficar juntando as coisas dessa terra, porque a traça e a ferrugem vai corroer. Junta tesouro no céu, meu amigo. Busca o céu, busca a presença de Deus. Busca andar com o Senhor, porque o que é a nossa vida? A nossa vida, eu acabei de falar para você como que ela é. Um vento. Nossa vida, querido, é como uma neblina, um vapor. Olha o que Tiago fala. Eia, Tiago 4,13. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que parece por um pouco de tempo e logo desaparece. Meu amado, papai falava isso, papai já foi embora. Ninguém fica para semente nessa terra. Ninguém vai ficar aqui, meu amigo, para contar para gerações, a geração que vai todo mundo embora. Aí ele fala assim, olha, em lugar de dizer isso, devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou faremos aquilo. Agora, querido, ele completa no versículo 16, mas agora vós que gloriais em vossas presunções. Outra tradução fala suas vossas jactâncias. Ele fala assim, toda jactância ou toda presunção como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Então, que tem muita gente que não entendeu que a vida dela é como um vapor, como a neblina que vem e desaparece. O Salmo 90 é bem enfático para dizer que a gente voa, que a gente passa depressa, que a gente precisa entender. Olha o que o versículo 2 do Salmo 90 fala, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Um coração sábio é aquele que teme a Deus. Provérbios 1,7 fala que a sabedoria, sabe, querido? O princípio da sabedoria é o temor a Deus, mas a Bíblia fala que no versículo, na parte B do versículo, fala assim, os loucos desprezam a sabedoria e o temor de Deus. Então, que ele não seja louco aos olhos de Deus. Sabe que onde é que você está agora? Você já percebeu que um vírus está botando o mundo, está colocando o mundo inteiro em alerta? Pessoas estão com medo, apavoradas. As pessoas estavam aquele clima assim. Gente, estou sabendo que tem igreja que não pode nem mais cumprimentar os irmãos, já estão tudo proibido. Os médicos já não estão mais cumprimentando as pessoas com a mão.
Um vírus está mexendo com o mundo inteiro, com a nossa sociedade inteira, com as famílias. A gente está vendo o que está acontecendo na Itália, famílias de brasileiros presas 15, 16, 20 dias nos seus apartamentos sem poder sair para nada, para lugar nenhum. Só ver televisão e videogame e computador. Elas estão entediadas, estão presas dentro das suas próprias casas. Para você ver quem é que é o ser humano. Que a gente não vale nada, querido. Que a Bíblia a gente compara a gente com neblina, como vento, como vapor, como uma erva. Olha, Salmo 144, 4, versículo 4 diz: o ser humano é como um sopro, a sua vida é como a sombra que passa. Olha mais uma coisa que a Bíblia te compara e me compara. Está falando de mim e falando de você. Nós dois, together, eu e você que está do outro lado aí. É nós na fita, mano. Tá falando de você e tá falando de mim. O que é que a gente é, pastor? A gente é como um sopro. A gente é como uma sombra. Então por que você está se apegando a essa vida, querido? Por que você está vivendo esse mundo como se você não fosse passar dele? Como se você não fosse morrer, querido? Como se você um dia não fosse prestar conta com o Senhor, querido? Como se você não fosse desaparecer da face da terra um dia, querido? Você não precisa acreditar nisso. Nem eu. Vai acontecer naturalmente. A gente está mais perto agora, nesse segundo que você me ouve, da nossa partida dessa terra do que um segundo atrás. É inevitável para qualquer ser humano. Ninguém pode fugir disso. Quando o número da senha chamar, pum, acabou. Agora, querido, a gente sempre fala aqui, o problema não é morrer. Porque morrer todo mundo vai. O problema é morrer sem Jesus. E é por isso que esse programa está aqui, vai fazer 12 anos em junho, se o Senhor permitir. Tá vendo? Estou falando de Tiago 4. Se ele não voltar até lá, em junho nós vamos completar 12 anos aqui pregando a palavra de Deus, incomodando muita gente. Os do Evangelho da Porta Larga, então, não pode nem falar no pastor Geraldo. Eu falo isso com muito temor e tremor. Por quê? Porque Deus nos ensina a pregar o Evangelho da Porta Estreita. Só 4 evangelhos. O 5º não é de Deus, não. Foge dele, querido. Esse evangelho mentiroso, confortalista que está aí fora, o evangelho da prosperidade, ensinando a você o que Jesus nunca te ensinou. Nunca! Prometendo que ele nunca prometeu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus te prometeu 2 coisas. Ele te prometeu uma cruz para você carregar e vida eterna, se você obedecer ele. That's it, mais nada. Você já viu Pedro construindo império nessa terra? Você já viu como é que você já parou para estudar os apóstolos, como é que eles morreram, a história da igreja, para você ver que todo mundo perdia tudo, era tudo espoliado. Vai lá em Hebreus 11 e você vai ver. Eles perdiam tudo com alegria por causa de Jesus. Por quê? Porque eles visavam a glória eterna, eles não visavam as coisas terrenas. E hoje tem um monte de gente, um monte de ministério, um monte de igreja. Vamos dar a mão à palmatória aqui, gente, para falar, vamos dar a cara para bater aqui. Um monte de gente enganando e sendo enganado, achando que pode enganar Deus. E a Bíblia diz que com Deus ninguém zomba. Ninguém brinca. O que o homem plantar na carne vai colher morte eterna, corrupção, gente. E o que plantar no espírito vai colher vida e paz. Agora, qual a semeadura que você tem feito até o dia de hoje na tua vida? Qual a semeadura que você tem feito com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido? Qual a semeadura que você tem feito pessoalmente na sua vida? Você tem buscado o reino de Deus? Você tem priorizado o Senhor na tua vida? Então você está buscando a morte eterna. Porque se você não estiver fazendo isso, você está buscando a morte eterna. Você não está fazendo, não? Então você está buscando a morte eterna. Mas se você verdadeiramente estiver buscando o reino de Deus, você está buscando a vida eterna. Se você está vivendo a obediência do Evangelho, da palavra de Deus, você está buscando a vida eterna e não a morte eterna. O Senhor Jesus, Hebreus capítulo 5, ele fala bem enfático. Só pode salvar aqueles que lhe obedecem. Quer dizer que se eu e você obedecemos a ele, nós vamos ser salvos. Mas e se eu e você não obedecemos, nós não vamos ser salvos. Acabou, gente. Vamos parar de lero-lero, de conversa fiada, conto da carochinha, conto para boi dormir. Vamos ser sinceros com as pessoas, vamos pregar o evangelho da verdade, vamos pregar o evangelho da cruz, que muitos vão ouvir, vão se escandalizar e vão deixar Jesus. Por quê? Porque o evangelho da cruz, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por quê, querido? Porque você vai ter que carregar a sua cruz, dia a dia. Renunciar à sua carne, às suas vontades, suas paixões, suas concupiscências. Por quê, querido? Porque nós somos peregrinos. Querido. Olha aqui, olha que o Senhor usou a pena para explicar para mim e para você como é que é a nossa vida.
1 Crônicas 29:15. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra. E sem ti não há esperança. Então, que nós somos peregrinos, somos passageiros, somos como a sombra. Você já viu a sombra como é que ela é? Ela está te protegendo, de repente, cadê a sombra? Você já tem que mudar a sua cadeira do lugar. Você está na praia, a sombra já virou, já rodou, já andou. Assim é a nossa vida, filho. A gente anda, a gente passa depressa. Agora, por que você insiste em viver de um jeito como se você não fosse passar? Aproveitando as coisas da carne, os prazeres da carne. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Você pode até gostar de viver sem Jesus nessa terra, vivendo 100 anos, 110 anos no prazer. Mas o primeiro milésimo, fração de milésimo de segundo na eternidade, tu já vai arrepender pelos seus 110 anos quando você estiver no fogo eterno, se você não se arrepender hoje. Se você não buscar Deus hoje. Se você não criar o metanoia de Deus na tua vida, no teu coração, e se arrepender e buscar a face do Senhor, e buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça. Você só pode buscar a justiça de Deus na sua vida se você primeiro buscar o reino dele, querido. Não é o reino dos homens, não é o reino dessa terra. Pelo amor de Deus, entenda em Cristo Jesus que você está ouvindo. É buscar o reino de Deus, por quê? Porque nós somos peregrinos, somos passageiros, somos estrangeiros, nós somos como a sombra, querido. Nós passamos. Hebreus 11:13 diz a mesma palavra, que nós somos peregrinos. Ele diz sobre os mártires da fé, olha o que ele diz deles. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eram peregrinos, querido. A Bíblia diz nesse mesmo capítulo que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o gozo do pecado, das luxúrias, do prazer do faraó, as riquezas do Egito, querido. Ele foi maltratado, querido. Porque ele entendia, olha, tem uma coisa muito melhor do que todo esse ouro, esse tesouro aqui do meu padrasto. Tem as riquezas celestiais. A traça não corrói, a ferrugem não consome, os ladrões não roubam, não minam, nem escavam. Aquilo que Deus tem para você, que é infinitamente melhor. Então coloque os seus olhos em Deus, como Pedro colocou e deixou exemplo para a gente viver. 1 Pedro 2,11 ele diz: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, vos abstenhais das paixões carnais que combatem contra a alma. Ele está deixando um recado: olha, vocês são forasteiros, vocês são peregrinos, vocês não são dessa terra. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que você tenha cidadania americana, você não é dessa terra. Ainda que você tenha nascido na América, você não é dessa terra. Você que é de Deus, você é peregrino, você é forasteiro, e você precisa entender que você tem que combater o bom combate que Paulo falava para Timóteo, porque a carne é inimiga do espírito e eles são opostos. A carne quer te jogar no pecado, no prazer e consequentemente no fogo eterno. O espírito quer te levar para as coisas de Deus, te aproximar de pessoas que são de Deus, para você andar com elas, para você ser cheio do Espírito Santo, para você viver com Deus nessa terra, para quando você fechar os seus olhinhos, abotoar o paletó, subir o telhado, você ouvir da parte do Senhor: entra no gozo eterno bendito de meu Pai. Porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, querido. Então não erra o caminho, querido. Porque Jesus disse: eu sou. Não tem conversa fiada para mais ninguém, gente. É eu sou, e se ele é, não tem para mais ninguém, nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Ele disse: eu sou, e se ele é, acabou, meu amado. Não tem para religião A, B, C ou D, não tem para Maomé, não tem para Confúcio, não tem para Buda, não tem para Papa, não tem para Maria, para Pedro, nem para João, não tem para Paulo. Ele disse: eu sou o único caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o único caminho, a única chance, a única opção da sua vida, e você precisa entender, crendo ou não, acreditando ou não que você está ouvindo, você um dia vai prestar contas com Deus de tudo que você fez nessa terra, e a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus que é vivo e santo, 3 vezes santo, e nós estamos vivendo uma geração apóstata, uma geração que está brincando com as coisas de Deus, uma geração que abandonou a fé, uma geração que está naufragando na fé, e Deus está usando esta programação para dizer para você: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, porque a luz que vai viver na vida dele é o farol da verdade, que é Jesus Cristo, levando ele a toda a verdade. Salmo 39, versículo 4 diz assim: ó Senhor Deus, quanto tempo eu ainda vou viver? Mostra-me como é passageiro a minha vida. Como é que eu vou morrer, ou quando é que eu vou morrer? Versículo 5, como é curta a vida que me deste diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Quando você entrou no ventre da sua mãe, que foi fecundado, o Senhor soprou o fôlego de vida sobre você, para que você tivesse vida. Agora, a vida eterna só tem aquele que ama Jesus, que obedece seus mandamentos, que pratica a sua palavra. A Bíblia que nos compara como nada, como um sopro. A Bíblia diz no Salmo 102, 11, os meus dias são como a sombra que passa. Eu gostei dessa palavra. Por quê? Porque ela me desconecta dessa terra e me mostra algo muito mais sério do que 70, 80 anos de vida. Uma vida eterna. E nós sabemos que Provérbios diz, só existe 2 caminhos, o que sobe e o que desce. Agora a pergunta que eu quero dizer para você: qual caminho você está trilhando, querido? Eu já tenho minha religião, eu já pratico a religião. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Pelo amor de Deus. Religião nenhuma na face da terra pode te salvar. Se não estava na palavra de Deus, Jesus falando, olha, religião evangélica vai te salvar. Religião nenhuma salva o homem do fogo eterno. Quem salva é Jesus. E se você é daquele tipo de pessoa, que eu conheço muita gente que é assim, é o famoso cristão Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. E tu vai para o inferno assim, filho. Se você não se converter, se você não se arrepender de vida, da sua vida, dos seus pecados, você vai para o inferno assim. E pior, você não vai poder falar naquele dia que ninguém te avisou. Porque Deus está usando essa programação para falar comigo e com você. Então o que você precisa fazer? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, se desviar das suas coisas erradas, buscar a minha face, o Senhor está dizendo para você, então eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Busca o Senhor, querido, enquanto se pode achar. Invoca enquanto Ele está perto. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, que vidas agora, Senhor, venham entender, Pai, que a nossa vida é como o vento, que vem e logo passa. Somos passageiros, somos peregrinos, somos reputados como nada, Senhor. Vento, vapor, como um fogo, como uma neblina, Senhor. Que Tu possas nos ensinar o caminho da vida eterna, para que aquele dia nenhum de nós se envergonhe de ter andado em vão, perdido o seu tempo para nada nessa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Viver no céu, eu nasci para ver a grandeza do meu Deus. Eu nasci para sentir a glória do Pai. Nasci para viver ao lado do Pai, ao lado do Pai. É isso aí, querido. Você nasceu para a glória de Deus, querido. Não se intromete nos negócios dessa vida, não, porque ela é passageira, curta, viu? Ela voa.